Neste vídeo vamos falar sobre desemprego, sobre os tipos de desemprego. Mas antes de tudo é importante caracterizar o que é considerado desemprego, que de forma simplificada refere-se às pessoas que com idade para trabalhar estão procurando emprego. Para ser considerada desempregada, a pessoa deve estar procurando emprego e afastada de qualquer fonte de renda. Quais os tipos de desemprego? Quais as razões que parcela da população encontra-se desempregada? O primeiro tipo é chamado de desemprego natural, que resulta da dinâmica normal da economia sem a influência da conjuntura econômica do país. São pessoas que estão no processo de mudança de emprego, que foram demitidas ou que estão procurando emprego pela primeira vez. Chama-se desemprego natural pela própria imperfeição do mercado de trabalho, quando empregadores com vagas para serem ocupadas desconhecem a existência de mão de obra disponível ou trabalhadores desempregados desconhecem as potenciais ofertas de emprego. Este desemprego natural é também chamado de desemprego friccional, que é um termo usado pelas barreiras que surgem no processo de busca de emprego, falta de informação sobre as oportunidades de emprego, falta de habilidades específicas exigidas pelo empregador, transição pelo processo seletivo e distância da casa ao trabalho. Outro tipo de desemprego é o desemprego cíclico ou conjuntural, que em função da conjuntura econômica do país, pessoas que desejam trabalhar não encontram emprego, pois as empresas estão com a capacidade produtiva reduzida e não estão mais contratando, justamente em função da situação conjuntural do país. Este desemprego conjuntural acontece em fases de recessão econômica, quando em função de uma inflação mais alta, a demanda cai e as empresas ficam sem vendas. Outro motivo de desemprego é o desemprego estrutural ou tecnológico, que ocorre quando falta ao trabalhador instrução ou capacitação profissional necessárias às exigências do mercado, ou quando trabalhadores especializados tornam-se ultrapassados por inúmeras inovações tecnológicas. Neste contexto temos profissões obsoletas ou em fase de extinção e desatualização perante as novas necessidades do mercado de trabalho. Veja aqui, temos um profissional que tem dificuldade de conseguir emprego e uma vaga que dificilmente será preenchida. É o desemprego estrutural ou tecnológico. Este desemprego estrutural é geralmente mais duradouro, pois leva algum tempo para que os desempregados se capacitem e adquiram novas habilidades para o mercado de trabalho. Agora, analisando estes dois tipos de desemprego, percebe-se que o desemprego estrutural ou tecnológico é mais comum em países mais desenvolvidos, e o desemprego cíclico ou conjuntural, decorrente da conjuntura do país, é mais comum em países em desenvolvimento. E agora o desemprego sazonal, quer dizer que em determinadas épocas do ano, trabalhadores ficam sem ocupação pela baixa demanda da atividade econômica que eles exercem. É o caso das atividades ligadas à agricultura nos períodos de entre-safra, nas atividades ligadas ao turismo ou atividades ligadas às festas anuais e datas importantes. Outro assunto ligado ao desemprego é a taxa de desemprego, que é justamente o percentual de pessoas desocupadas em relação à população economicamente ativa. Aqui está a fórmula. Taxa de desemprego é igual à quantidade de pessoas desocupadas dividida pela quantidade da população economicamente ativa, e que na classificação do IBGE recebe o nome de população na força de trabalho. Vamos ver como é a classificação da população no contexto do mercado de trabalho. Inicialmente, a população total de um país dividida pela idade para trabalhar. No caso do Brasil, 14 anos. Então, temos a população abaixo da idade de trabalhar
e a população em idade de trabalhar, com 14 anos ou mais. Nesta população em idade de trabalhar, vamos colocar as pessoas na força de trabalho e as pessoas fora da força de trabalho. Nas pessoas fora da força de trabalho estão as pessoas que trabalham em casa sem remuneração, adolescentes em idade escolar, aposentados e outras pessoas que não têm interesse ou condições de trabalhar. E quando falamos em pessoas na força de trabalho, surgem os ocupados e os desocupados. Nos ocupados estão os empregados em geral, com ou sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria, empregadores, trabalhadores domésticos, com ou sem carteira assinada. Nos desocupados estão aqueles que não estão trabalhando, porém tomaram providência para encontrar trabalho e estão disponíveis para assumirem caso encontrem esse trabalho. E neste espaço vamos enquadrar a taxa de desemprego, quer dizer, o percentual de desocupados dentro das pessoas na força de trabalho. Recordando a fórmula, taxa de desemprego é igual às pessoas desocupadas dividido pela força de trabalho. E aqui reprisando a classificação da população no contexto do mercado de trabalho. E agora um exercício de fechamento. Vamos juntos. Calcule a taxa de desemprego de um país com os seguintes números. Então aqui nós temos a população total, a população com 14 anos ou mais, população na força de trabalho, fora da força de trabalho, população ocupada e população desocupada. Então aperte o pause, tente resolver e logo prosseguiremos. Então a taxa de desemprego é igual às pessoas desocupadas, no nosso exemplo 3 milhões, dividido pelas pessoas na força de trabalho, no nosso exemplo 38. Resultado da divisão 7,9%. Esta é a taxa de desemprego nesta população. Então neste vídeo nós vimos os tipos de desemprego, o desemprego natural ou friccional, desemprego cíclico ou conjuntural, desemprego estrutural ou tecnológico, desemprego sazonal, a classificação da população no contexto do mercado de trabalho e a fórmula da taxa de desemprego. Bons estudos!